Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você está se preparando para um concurso público. E eu tenho uma excelente notícia para dar para você. Se você clicar aqui no comentário fixado desse vídeo, eu vou te apresentar um curso preparatório para concursos educacionais, sobretudo na parte pedagógica e legislativa. Afinal, para ser aprovado num concurso público para professor na área da educação, você não pode se preparar assim que sai o edital. O grande segredo é sempre estudar, independentemente se o edital aparece ou não aparece. Então já se antecipe em sua preparação. E se o edital do concurso já saiu, aí sim você está muito atrasado. Então clica aqui e tenha a melhor preparação, beleza? Bom, gente, deixa de papo e vamos para a correção de questões de concursos públicos de assuntos que são recorrentemente cobrados nas bancas. Vamos lá? Além dos indígenas na cidade, existem os indígenas da cidade. Os primeiros são aqueles que vieram das aldeias e trouxeram com eles todas as experiências e vivências étnicas. Enquanto os segundos são os filhos e filhas da cidade, cuja grande maioria, desconhecendo o interior, não falam a língua dos seus ancestrais, não compartilham os costumes de seus parentes e conhecem os mesmos apenas por meio das narrativas e das experiências dos seus irmãos mais velhos. Gente, observe essa questão aqui, ela é muito importante. Os indígenas da cidade e os indígenas na cidade. Vamos lá. Diversamente do que afirma Bernal, os resultados deste estudo apontam que os entrevistados colaboradores, sejam eles indígenas na cidade ou indígenas da cidade, conhecem e usam a língua Sateré-Maué, com diferentes graus de bilinguismo. Uma observação aqui, desculpa a minha pronúncia com essa língua, tudo bem? Vamos continuar a leitura. Bem como reafirmam seus pertencimentos étnicos e demonstram conhecer as histórias e a cultura Sateré-Maué. Bom, de acordo com o texto, assinale a alternativa correta. A questão, querendo ou não, ela apresenta um texto que vai discutir a experiência de indígenas na cidade, destacando principalmente a diferença entre indígenas que migraram das aldeias e os indígenas da cidade que nasceram na cidade. Vamos aqui analisar as alternativas. Vamos aqui para a alternativa A. Tratando-se especificamente da experiência de indígenas da cidade, há estudos suficientes sobre a temática, inclusive nas instâncias governamentais. Bom, gente, a alternativa A ela está errada. O texto, se vocês observarem, não fornece informações suficientes para afirmar que há estudos avançados sobre a experiência dos indígenas da cidade. E o texto também não menciona, se vocês observarem, instâncias governamentais. E é importante também destacar que, além disso, todo o texto, o contexto que é nos apresentado, não faz nenhuma afirmação clara sobre a quantidade dos estudos existentes, tá bom? Então, não. E é importante observar que a afirmativa, ela afirma, ela traz isso como uma tônica, tá bom? Então, não é A, porque o texto não traz informações suficientes, beleza? Vamos analisar aqui a B. Ao contrário de caracterizar a vida dos indígenas na cidade pelas rupturas e dificuldades, é possível ver uma positividade transgressora no ato de viver na cidade, especialmente pela transformação que os indígenas promovem no lugar. Gente, o texto, de novo, não faz afirmação nenhuma sobre a positividade ou a transformação que os indígenas, porventura, vão promover na cidade. Pelo contrário, o texto ele descreve a diferença entre os dois grupos de indígenas, os que estão na cidade e os da cidade, segundo a colocação do texto, mas não faz nenhuma avaliação de caráter positivo, de caráter negativo. Ele não traz se é bom, se é ruim, não, ele só mostra essa diferença. Então, a alternativa B também está errada, beleza? Vamos aqui para C. Há um processo de integração sem assimilação.
Ou seja, que os indígenas vão para a cidade, mas não abrem mão de continuarem sendo indígenas. Gente, tá correto, vamos lá, ó. O texto, inclusive na sua parte final, sugere que há um processo de integração dos indígenas na cidade. Sugere. Mas sem que eles abram mão de sua identidade indígena. Tanto que é compatível principalmente com a valorização da sua língua. Beleza? Então a gente tem vários elementos que destaca e reafirma os motivos pelo qual leva a alternativa C a ser a correta. Olha só. Principalmente quando na questão ele aponta que os indígenas na cidade, conhecem e usam a sua língua sateré, maué, alguma coisa assim. Perdão a minha pronúncia. Mas olha que interessante. E aí, a gente vai lá para o contexto de novo da pergunta e também coloca assim, ó, são os filhos e filhas da cidade. Tudo bem? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos analisar aqui a D. O fenômeno da migração dos indígenas para as cidades revela um impacto que a cidade produz na vivência do indígena, que nela passa a lastrear suas referências culturais, visões de mundo e práticas sociais, mais uma vez valorizando apenas o espaço construído pela praxis urbana, pela praxis da cidade. E, de novo, o texto ele não afirma que os indígenas lastreiam suas referências culturais dentro do contexto urbano. Não, o texto também não sugere que eles trazem consigo visões de mundo e práticas que são sociais da cidade. O que o texto menciona é a migração, mas ele não detalha o impacto sobre as referências culturais. Beleza? Vamos aqui para E. Antes dos deslocamentos para a cidade, os indígenas já marcavam presença nos deslocamentos nas áreas urbanas, motivados por regras que se distanciam das motivações econômicas atuais. De novo, é só ler o texto. O texto ele não discute a presença de indígenas em áreas urbanas antes do deslocamento para a cidade, embora isso possa acontecer, mas o texto não traz. E ele também não menciona regras que se distanciam de motivações. Então, a alternativa correta, de fato, é a alternativa C, pois ela é a alternativa que reflete o processo de integração sem assimilação que é mencionado no texto. As outras alternativas, elas não estão diretamente relacionadas com o que o texto nos coloca, beleza? Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. De acordo com a resolução CNE-CEB número 7/2010, que fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a avaliação deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Veja que a própria questão já traz uma crítica diretamente à avaliação somativa. Aliás, não é que ela traz uma crítica, é uma própria resolução das diretrizes curriculares nacionais, tá bom? Sobre as implicações previstas na referida resolução como resultado da adoção do caráter a ser assumido pela avaliação, assinale a afirmativa incorreta. Toma cuidado, gente. Incorreta. Portanto, a gente tem 4 corretas aí, tá bom? Vamos então para a afirmativa A. Então, sobre a avaliação, olha só a o que diz. Aferir os diferentes graus de desempenho dos estudantes para fins de promoção e retenção na sequência de séries, assim como para a organização de classes homogêneas sobre o ponto de vista de potenciais de aprendizagem. Gente, tá muito incorreto. Você já pode ver aí um processo de segregação das próprias classes. Quando você fala, eu quero uma classe homogênea, eu quero uma classe de um mesmo tipo de aluno e quem vai me oferecer isso é a própria avaliação. Então, o grande erro aí está principalmente em constituir um processo em que a avaliação ela se torna um elemento que segrega. E sobre a resolução, não. Afinal, olha que interessante. A avaliação deve ter um caráter processual, formativo e participativo. Tá bom? Como ela está pedindo para a gente assinalar a errada, então a gente marca a, beleza? Porque a afirmativa é incorreta.
nós vamos entender a B, a C, a D e a E. Então a avaliação ela tem que, segundo a B, identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino. Sim, isso mesmo. Principalmente sobre os contextos da avaliação processual, da avaliação formativa, o ajuste de percurso. É para isso que serve a avaliação. A avaliação ela também ela serve para manter a família informada sobre o desempenho dos estudantes, dos alunos. Sim, gente, isso é muito importante. Lembrando que uma educação efetiva se dá com essa tríade: estudante, escola, família. Muito bem, então tá correta também. Vamos lá, então a avaliação ela tem que reconhecer o direito do aluno e da família e discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes. Então, tem que ter um caráter de formação à própria avaliação, não de mera punição. Então, a D também está correta acerca da avaliação. E vamos para a E. Então, na E, a avaliação ela deve subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos estudantes, dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente. É o que a gente está falando. A avaliação tem que ter este papel formativo de ajuste de percurso. Portanto, a alternativa A, dentro dessa questão, que pede a afirmativa incorreta, é a certa, principalmente porque a coloca assim, num primeiro momento, ela coloca aferir os diferentes graus de desenvolvimento dos estudantes para fim de promoção e retenção na sequente série. Aí, beleza. Quando você passa aqui, essa vírgula, aí ela se torna errada, assim como para a organização de classes homogêneas, sobre o ponto de vista dos potenciais de aprendizagem. Não, tá bom? É isso aí. Bom, galera, muito obrigado por me acompanhar em mais esta aula. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, pois toda terça e quinta-feira nós temos aulas novas. E se você quiser ter um estudo mais completo, eu convido você a acessar o meu curso e já ir se preparando para o concurso educacional. Afinal, o segredo de uma boa aprovação num concurso para ser professor não é estudar quando sai o edital, mas sim já se preparar de maneira bem antecipada, e aí você vai estar na frente dos seus concorrentes, beleza? Um grande abraço e vamos juntos até o final!